Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma palestra da Semana Jurídica Saberes do Direito, que está sendo realizada em parceria com a EPD e a livraria e editora Saraiva. Na palestra de hoje, contamos com a presença do professor Bruno Guilhem, que falará conosco sobre certificação digital. Seja bem-vindo, professor. A palavra é contigo. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa semana jurídica aí, né, do pessoal, para falar de um tema tão importante que é a certificação digital, principalmente no meio jurídico. Tá ok? Que hoje, né, na verdade, de um tempo para cá, que a OAB começou a oferecer carteirinhas já com a certificação digital, que a OAB passou a ser uma unidade certificadora, uma autoridade certificadora. Esse tema, então, passa a ser de altíssima relevância, porque hoje o advogado pode fazer tudo, né, tudo que ele quiser, quase, né, nos tribunais, aí, nos fóruns que tem processo eletrônico, a partir do seu escritório. Então a gente vai dar uma olhada na estrutura geral do certificado e como isso pode e vai, né, servir para facilitar um monte de coisas na sua vida. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com todos vocês, aos amigos que estão nos acompanhando aí pela internet, ao vivo, etc. Bom, uma breve apresentação minha aqui. Eu sou professor da rede LFG de Informática, sou graduado em Engenharia Elétrica, sou mestre em redes, faço doutorado na Universidade de São Paulo, né, em Perícia Computacional, e tá aí o meu site, o meu contato. Tenho também um livro sobre BR Office, lançado pela editora Ímpetos, ok? Mais algumas outras obras, e você também, autor da coleção Saberes do Direito, da Saraiva, também fui convidado já, estamos em fase terminal do livro. Bom, vamos ao tema, certificação digital. Ela precede o quê? Na verdade, a certificação digital ela é um documento, mas que dentro dela existe um conteúdo muito interessante, muito grande. Então, a nossa agenda, o nosso guia vai ser o seguinte. Vou colocar aqui na tela para você quais são os tópicos que você precisa conhecer, que você precisa entender para estudar, no final de tudo, a certificação digital. Coloca aí para eles. Bom, princípios garantidos pela certificação digital. O que a certificação digital visa garantir com a sua assinatura digital? Ou seja, a certificação digital nada mais é do que um documento que carrega a assinatura digital de alguém. A certificação digital, então, ela é um documento que carrega a assinatura de alguém. E esse documento, ele é uma prova irrefutável de que aquela assinatura é sua mesmo. Então, quem recebe aquilo não vai poder negar. Se eu assino uma petição de forma eletrônica, eu sou advogado e assino essa petição de forma eletrônica, você não vai poder negar que aquela assinatura é minha, porque o certificado digital garante isso. Garante também um contrato. Eu vou fazer um contrato, fazer um contrato usando a internet, um cartório eletrônico, uma ação qualquer pela internet poderá ser garantida pela certificação digital que carrega a sua assinatura, assim como uma assinatura de punho em um papel. Então, nós precisamos elencar alguns temas interessantes. Quais princípios que a certificação digital garante? O que é a assinatura digital? Que é esse elemento que a certificação digital contém? E aí, por fim, o que é a certificação digital? Coloca mais aqui para eles verem, então, na sequência da agenda. Quais são os tipos de certificação digital? Por exemplo, a OAB está fornecendo certificado digital A3. Mas qual é a diferença entre eles? Tá? Como que é o certificado digital e onde está o certificado digital que a OAB está oferecendo? E aí as nossas conclusões. Tá ok? Bom, para a gente começar, os princípios que a certificação digital, através da assinatura digital, visam garantir, são princípios em que você quer, primeiro, princípio da autenticidade, coloca aí, princípio da autenticidade, da integridade e do não repúdio. São esses os princípios que a sua assinatura, através do seu certificado, garante. Mas o que vem a ser a autenticidade? Uma coisa autêntica é uma coisa o quê? Que tem a sua identidade comprovada. Tá ok? Então,
o certificado digital, através da assinatura digital que ele carrega, por exemplo, o advogado assina digitalmente uma petição. Então, a sua assinatura digital vai garantir que aquela assinatura é mesmo dele. Esse é o princípio da autenticidade. Garantir a identidade, a prova da identidade. E a integridade? A integridade é garantida através de um mecanismo que poucos conhecem, mas nós vamos apresentar o nome dele aqui, chamado hash. H-A-S-H. Hash. O hash é uma garantia de que a informação assinada, ela não poderá sofrer alterações. Bem da verdade, ela pode sofrer alterações. O que ela não pode é o quê? O que ela não pode é, se for alterada, não ser identificada. Olha que interessante. Então, com o certificado digital e a assinatura digital lá dentro, você garante que um agente de polícia, ao entregar um relatório para o delegado de polícia, para a sua autoridade policial, por exemplo, ele assina digitalmente esse relatório e, se alguém interceptar essa informação e esse relatório for alterado por algum motivo, se o cara incluir uma página, retirar uma página, se o cara alterar dados, essa informação será percebida, esta alteração será percebida por conta do princípio da integridade, por conta de um mecanismo chamado de hash. Então, o hash é o elemento que dentro do certificado digital vai garantir que o seu documento, se sofrer uma pequena alteração, se for modificado, vai apresentar essa modificação. Ele vai sinalizar essa modificação. Tá certo? Então, o certificado digital, além de garantir a identidade, ou seja, garantir a autenticidade, garantir que quem assinou de fato foi aquela pessoa que o certificado digital fala, garante também que se houver uma modificação, essa modificação será percebida. Nós temos aí o princípio da autenticidade, da integridade. E o princípio do não repúdio? O que vem a ser? Não repúdio é a impossibilidade de negar uma ação feita. Exemplo, eu peticiono, mas às vezes na minha petição eu faço uma coisa errada. Aí o advogado fala assim, não fui eu que fiz isso não. Foi a máquina fez sozinha, alguém fez. Não dá para você falar isso. Por quê? Porque se você usou o seu certificado digital, existe então para quem recebe, para o fórum que recebeu, por exemplo, para o STF, que vai receber o seu arquivo, uma garantia de que uma vez feito, você não pode mais negar que fez. Então nós temos aí o princípio do não repúdio, que é a impossibilidade de negar uma ação feita. Então nós temos aí os 3 princípios garantidos pela certificação digital, que carrega dentro dele a assinatura. E é a assinatura que traz com ele todos esses elementos. A integridade, a autenticidade e o não repúdio. Então nós temos aí definidos aquilo que o certificado digital junto com a assinatura faz. Mas o que vem a ser a assinatura? Mas a assinatura digital, ela é o que então? Vamos comparar a assinatura digital com uma assinatura de punho. Por quê? Na ideia, no entender jurídico, seria a mesma coisa. A substituição seria equivalente. Ora, eu tenho que pegar documentos em papel e assiná-los de punho. Eletronicamente, seria equivalente a pegar o documento eletrônico e colocar ali a sua assinatura eletrônica. Mas, professor, eu não consigo visualizar, mensurar ela na tela do computador. Pode ser simplesmente um símbolo, pode ser simplesmente uma imagem, pode ser simplesmente que você tenha escaneado a sua assinatura para colocar ali no papel. Mas a assinatura digital gerada, na verdade, ela é um código, tá ok? Ela é apenas um código que vai o quê? Que vai fazer parte do documento eletrônico.
Então, quando a pessoa recebe o documento eletrônico que foi assinado digitalmente, ele tem que fazer o processo que nós chamamos de conferência da assinatura, para testar os 3 princípios que nós começamos a nossa palestra. Será que foi assinado pelo Bruno? Será que alguém, depois que o Bruno assinou, não modificou isso? Então a pessoa que recebe faz a chamada conferência da assinatura. Mas veja que processo interessante e um pouco complexo. Eu acabei de fazer um laudo. Eu sou perito, acabei de fazer um laudo. Eu vou entregar esse laudo à minha autoridade policial. Veja. Eu mando por e-mail esse laudo. Eu estou fazendo tudo eletrônico. Mando por e-mail esse laudo assinado digitalmente. Ou seja, com um código que atesta que foi gerado. Então aqui por um programa gera um código, coloca lá. E aí eu mando para a autoridade policial. A autoridade policial recebe isso e fala assim, ok, esse aqui é um documento eletrônico, ele tem um código que foi gerado dizendo que essa assinatura é do Bruno. Eu tenho aqui uma chave para a conferência dessa assinatura, tá? Eu tenho aqui uma chave para a conferência dessa assinatura, eu confiro e verifico que ela é do Bruno mesmo. Porém, existe um segredo ali, um problema ali no meio. E se, imagine o seguinte, o Bruno falando com o delegado. Se alguém intercepta toda a informação que o Bruno mandou para o delegado, pega a chave, o arquivo, a assinatura e joga fora. Cria um novo laudo, cria uma nova chave para que o delegado confira a assinatura e mande para ele, dizendo, essa chave e essa assinatura é do Bruno. Como é que o delegado sabe? Como é que o fórum, como é que o Tribunal de Justiça sabe que de fato foi o advogado? Quem garante para o fórum que não foi uma fraude, que não foi uma outra pessoa enviando como se fosse o advogado? Aí entra o papel do certificado. O certificado, então, é um documento que traz informações sobre a pessoa que emitiu aquela assinatura. Opa! Então entra uma informação que nós chamamos de terceiro confiável. Olha que interessante, terceiro confiável. Como assim? No caso da Ordem dos Advogados, é a OAB a autoridade que certifica, que diz, através de um documento, para o fórum, que aquele advogado foi quem fez aquela informação, que aquele advogado foi quem realizou aquela ação. Então ela faz o papel de autoridade que vai certificar a garantia da sua assinatura. Por isso que nós falamos, eu tenho, como advogado, um certificado digital emitido pela OAB. Porque é a OAB, quando eu assinar, que vai atestar que aquela assinatura é minha mesmo. E aí não tem como o fórum negar. Falar assim, alguém pode falsificar um certificado? Não. Não por enquanto, né? A tecnologia é assim, ela evolui. Então veja que legal. Quando você assina digitalmente um documento e usa o certificado que foi emitido pela OAB, quando a pessoa quiser conferir se aquela assinatura é sua mesma, ela não pergunta para você. Ela pergunta para a OAB. OAB, esse certificado, essa assinatura aqui é do Bruno? A OAB vai falar, olha, esses dados são os dados de certificação do Bruno. Ok. Então, a assinatura e o certificado caminham juntos. Tá bom? São características interessantes de uma assinatura digital. Dá uma olhada aqui na tela pra gente. A gente vai usar o certificado, né? E aí falar das características. Onde? Bom, tudo quanto é processo eletrônico que você fizer. Mas a lei número 11.419 de 2006, ela vem dispor sobre a informatização dos processos judiciais, o que torna
indispensável o uso do certificado digital por um advogado. Então, em todas as práticas processuais, o advogado, tá ok? Quando for acessar, por exemplo, nos tribunais que tem o Projude, tá certo? Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Goiás e alguns, né, o STF, o STJ, né, que tem já o sistema de processo eletrônico, você vai ser obrigado a ter um certificado digital. E a OAB deu um passo à frente, então. Ela emite o certificado digital para o advogado. Mas eu poderia usar um outro certificado digital que não é emitido pela OAB? Pode, desde que você consiga provar, tá ok? Com fé pública, a origem do seu certificado. Você pode comprar de uma empresa privada, tá certo? E o magistrado, por exemplo? O magistrado, ele também vai usar um certificado digital? Já que o advogado vai poder realizar ações com o certificado digital, o magistrado também. Ele vai poder literalmente assinar, tá ok? Emitir, né, qualquer documento de forma eletrônica, sem precisar de imprimir o papel, com uma agilidade muito maior, com um trâmite muito maior. Então, essa lei, a 11.419, ela veio para simplesmente tornar mais ágil todos os processos. Tá certo? Então vamos nos basear no seguinte. Você entendeu agora a estrutura do certificado digital. O certificado digital é um documento que carrega dentro dele uma assinatura digital. E precisa de um terceiro confiável para fazer a prova de quem é aquela assinatura. Exemplo, vou acessar o site do banco. Existe uma empresa que prova que aquele site é do banco, porque ela emite um certificado dizendo, olha, esse site é do banco. Vou autenticar um documento no cartório. Então, quando eu pego um documento autenticado pelo cartório, significa que alguém pegou a xerox, pegou o original, conferiu, carimbou e assinou. Então, o documento autenticado, ele vai ter o quê? Quase o valor do documento em papel. Então, aí você entendeu toda a estrutura do certificado. No próximo bloco, a gente vai entender um pouquinho de como é a assinatura digital, ou seja, o elemento que compõe o certificado. Tá ok? Então, até daqui a pouco, aguardo todos vocês.